Olá, eu sou Juliane Martins Araújo, infectologista pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, do Rio de Janeiro, e também sou coordenadora da Enfermaria de Pediatria do Hospital Getúlio Vargas Filho, em Niterói, o Getulino. Vou falar então de hoje de dengue. Dengue é um problema atual que a gente vive. É uma doença que é endêmica no nosso meio, é uma doença aguda, não contagiosa, que é causada por um arbovírus do gênero Flavivírus e que existem 4 sorotipos, né? Então, nós temos a possibilidade de ter a doença por 4 vírus diferentes, né? Por 4 tipos de vírus diferentes. E esse vírus, ele é inoculado no homem através de um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Bom, então, a dengue é uma doença tropical emergente e de elevada morbimortalidade. Como a gente pode observar nesse mapa, né, que está grifado aqui, está marcado em rosa, esses são os países que têm risco de transmissão da doença, de você adoecer pela dengue. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes. E isso tem vários fatores, né, que contribuem para essa incidência aumentada da dengue. Porque nós temos o vetor altamente domiciliado, nós temos condições favoráveis para esse vetor, para o Aedes, que são a produção de inservíveis e a qualidade e a distribuição da água. Temos a concentração de população suscetível na área urbana e as entradas, né, desses novos subtipos. Estima-se anualmente que 50 milhões de pessoas têm infecção por dengue. E no Brasil, a transmissão ela é continuada desde 1986, intercalando-se por epidemias. Essas epidemias ocorrem quando há uma entrada de um novo subtipo ou então quando tem um subtipo que passa a ficar prevalente e aí a população suscetível adoece. No dengue clássico, né, as manifestações clínicas principais é um quadro de febre alta, que tem início abrupto, que pode ter duração de até 7 dias. Além desse quadro de febre, a gente vai poder ter outros sintomas associados, como a cefaleia, a prostração, mialgia, artralgia, a dor retroorbitária, que é bem característica no dengue, né? A dor, né? A mialgia, a artralgia, realmente são muito intensas, tanto que a dengue é conhecida como a doença do quebra-osso, né? de dor intensa. Pode ter o exantema maculopapular também, que pode ter ou não prurido. Esse exantema ele pode acometer 50% dos casos, ele vai se distribuir em tronco, em membros, não vai poupar nem palma nem planta do pé. E também pode ter associado anorexia, vômitos e diarreia. Na infância, o diagnóstico de dengue pode ser, a suspeita clínica, né, da dengue pode ser um pouquinho mais difícil, porque às vezes as crianças, principalmente as pequenas, menores de 2 anos, não vão conseguir verbalizar a dor, né, que estão sentindo dor. Então, esse diagnóstico pode ser um pouquinho mais difícil de você caracterizar clinicamente. Então, nós vamos ter sinais e sintomas inespecíficos, como apatia ou sonolência, recusa alimentar, vômitos, diarreia e, principalmente nas crianças pequenininhas, elas vão ter choro persistente ou uma irritabilidade, que é a manifestação delas de que estão com dor. O dengue hemorrágico manifesta-se clinicamente como a febre hemorrágica do dengue ou como a síndrome de choque do dengue. Os sintomas iniciais eles vão ser idênticos ao do dengue clássico. Por volta do 2º a 3º dia de doença, vão surgir as manifestações hemorrágicas. Geralmente, essas complicações surgem quando o paciente começa a não apresentar mais a febre. O período crítico para essas manifestações vai em torno do 3º ao 7º dia de doença. O que acontece no dengue hemorrágico? Na verdade, o organismo ele tem uma resposta imune anômala, uma resposta inflamatória exacerbada, que vai levar ao aumento da permeabilidade vascular, a gente não tem lesão do endotélio e também a plaquetopenia. Isso vai resultar em hemorragias, que vai levar à hipotensão e vai levar ao choque. A resposta imune anômala ela é mais comum no 2º episódio de infecção, porque o paciente ele tem a presença dos anticorpos heterófilos. Então é bom aqui ressaltar que quando você tem
a dengue por um subtipo de doença, você cria anticorpos específicos para aquele subtipo. Se você se contaminar, né, se infectar por um novo subtipo, vai ter a presença desses anticorpos tipo específico, que vão ser considerados anticorpos heterófilos, e isso pode favorecer essa resposta imune anômala. Então, o risco de você ter uma infecção, de você ter um dengue hemorrágico, chega até a ser 100 vezes maior após no segundo episódio de dengue. Então, 4 critérios são obrigatórios para você definir a febre hemorrágica do dengue. Um é a presença da febre, de início recente. Outras são as manifestações hemorrágicas, gengivorragia, hematêmese, hemorragias do trato gastrointestinal. As manifestações hemorrágicas cutâneas, como petequias, equimoses. As plaquetas baixas, né, uma plaquetopenia menor do que 100 mil. E a presença de hemoconcentração. Essa hemoconcentração você vai observar, né, você vai detectar através da elevação do hematócrito, ou de hipoalbuminemia, ou então na presença de derrames cavitários, como derrame pleural, ascite, derrame pericárdico. Geralmente, a ascite e o derrame pleural estão associados à doença mais grave. E a hepatomegalia pode estar presente em mais de 75% dos casos. A síndrome do choque do dengue, na verdade, é uma evolução da febre hemorrágica, né? O paciente está tendo as manifestações, né, hemorrágicas, vai evoluindo com hipotensão até desenvolver uma insuficiência circulatória. E aí, clinicamente, a gente vai ter um paciente que vai estar agitado, ou vai estar sonolento, vai estar presença de pulso fino, pele fria e pegajosa, hipotensão grave e o choque. Se essa síndrome do choque de dengue não for tratada, a hipoperfusão associada à disfunção miocárdica pode levar à falência múltipla de órgãos e aí culminando no óbito do paciente. Mas a mortalidade da doença é pequena, é menor do que 1%. Existem alguns sinais de alerta que precedem essa evolução para o dengue hemorrágico, né? Para essa evolução para manifestações da febre hemorrágica e da síndrome do choque. São chamados sinais de alerta. Esses sinais, eles devem sempre estar na nossa mente, pois é o paciente que requer cuidado, é o paciente que deve ser internado em observação e é o paciente que deve receber uma hidratação rigorosa. Quais são esses sinais? Então, é dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural e ou lipotímia, a hepatomegalia dolorosa, sangramentos de mucosa ou hemorragias importantes, como a hematêmese ou a hemelena, sonolência ou irritabilidade, a diminuição da diurese, a hipotermia, o aumento repentino de hematócrito, a queda abrupta das plaquetas e presença de desconforto respiratório. Laboratório. Os exames, né, que são colhidos para avaliação do paciente, às vezes eles têm algumas alterações que vão ser muito inespecíficas, que podem não ajudar muito no diagnóstico do dengue. Mas a realização do hemograma vai ser muito importante para a gente avaliar o hematócrito, pois é ele que vai dizer para a gente se o paciente está tendo hemoconcentração, né? A elevação do hematócrito ou mesmo a queda abrupta das plaquetas vão indicar o paciente que está tendo uma evolução grave. Mas no início da doença, a gente pode ter a presença de leucopenia e de neutropenia. E nos dias subsequentes, a gente pode ter a linfocitose e as plaquetas, né, que podem permanecerem normais ou reduzirem. Podemos ter elevação discreta das enzimas hepáticas e a hipoalbuminemia, que, como eu já disse, é um fator de prognóstico de doença mais grave. Em relação à confirmação da doença, do dengue, a gente pode fazer métodos virológicos ou testes sorológicos. Como vocês podem observar aqui nesse gráfico, os métodos virológicos a gente vai utilizar enquanto a gente tem a viremia, que ocorre nos primeiros 6 dias de doença. Então, a gente pode fazer o isolamento viral através do PCR ou a detecção dos antígenos virais, que seria a detecção do antígeno NS1, que é o teste rápido. Os testes sorológicos, eles vão detectar tanto o IgM quanto o IgG. E esses só vão estar positivos a partir do 5º dia de doença. Então, a recomendação é que a gente faça a partir do 6º dia. O IgM vai aumentar, fica positivo por em torno de 30 a 90 dias. E o IgG, eles vão aumentar e vão permanecer positivos em cerca de 2 a 3 anos.
Em relação ao tratamento, não existe antiviral específico contra o vírus da dengue. O tratamento que a gente faz é tratamento sintomático. Então, para dor e para febre, a gente faz uso de analgésicos e antitérmicos, como paracetamol ou a dipirona. Mas deve ser evitado o uso de salicilatos e de anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, pela sua ação antiagregante plaquetária. Então, o paciente pode ter plaqueta baixa, né, pode estar evoluindo com a febre hemorrágica do dengue, e aí a utilização dessas medicações podem favorecer o sangramento. Pacientes que estão evoluindo com a febre hemorrágica do dengue devem receber expansão plasmática com solução salina e corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos quando eles estiverem presentes. Então, a seguir, eu vou falar do fluxograma que existe para o tratamento da dengue, que é um fluxograma elaborado pelo Ministério da Saúde, tá? Em que esse fluxograma aí a gente faz a classificação de risco e o manejo do paciente. Então, nesse fluxograma de classificação de risco e manejo do paciente, nós vamos enquadrar o paciente que tenha suspeita clínica de dengue. Quando que nós vamos ter a suspeita? Então, um paciente com febre, com duração de 7 dias e pelo menos 2 sintomas associados, que são cefaleia, a dor retroorbitária, exantema, prostração, mialgia, artralgia. Lembrar que na criança, detectar dor vai ser mais difícil, principalmente nas pequenas, então levar em consideração irritabilidade, choro persistente, como manifestação de dor. Se você está diante de um paciente com esse quadro clínico, você deve se perguntar, tem sinal de alarme ou tem sinal de choque? Então, recordando, os sinais de alarme, que é dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, a hipotensão postural, a hepatomegalia dolorosa, os sangramentos de mucosa, hemorragias importantes como hematêmese e eumelena, sonolência ou irritabilidade, a diminuição da diurese, a hipotermia, o aumento repentino de hematócrito, a queda abrupta de plaquetas ou desconforto respiratório. E os sinais de choque, que seria a hipotensão arterial, a pressão arterial convergente, que seria a PA diferencial menor que 20 milímetros de mercúrio, a presença de choque, pulso rápido e fino e enchimento capilar lento maior que 2 segundos. Então, a gente vai se perguntar se tem sinais de alarme ou sinais de choque. Se a resposta for não, a gente vai fazer pesquisa de sangramento. Então, vai pesquisar se tem sangramento de pele espontâneo, né, se tem petequias, equimose, fazer a prova do laço, condição clínica especial, né, ou seja, se é um paciente de risco social ou se tem presença de comorbidades. Se esses itens, esses critérios não estiverem presentes, você vai classificar o paciente como do grupo A. Então, é um paciente que tem clínica suspeita, né, de dengue e não tem sangramento espontâneo ou induzido. E também não tem nenhum sinal de alarme. Então, o acompanhamento desse paciente vai ser ambulatorial. A realização de exames complementares vai ser a critério médico. A conduta é orientar, então, o paciente ficar em casa de repouso, receber analgesia, antitérmicos, evitar o uso de ANES e salicilatos e fazer uma hidratação oral rigorosa. Essa hidratação em casa pode ser de soro caseiro, deve ser uma parte, né, 1/3 do que você orientar de líquido deve ser de soro caseiro e o restante de líquidos que está habituado a tomar mesmo, água de coco, sucos, e orientar o paciente a retornar se ele tiver alguma manifestação clínica diferente, né, se ele apresentar algum sinal de alerta, ele deve retornar. A confirmação sorológica do dengue, nesse caso, ela pode ser realizada. E o paciente deve ser reavaliado em torno do terceiro ao 6º dia de doença. Agora, se você se perguntou, né, e o paciente não tem sinais de alerta e não tem sinais de choque, e se você pesquisou sangramento e ele tem, ou se você fez a prova do laço e ela foi positiva, ou se o paciente tem uma comorbidade, você vai classificar ele como do grupo B. Então, esse paciente, ele vai ter que realizar exames. Você vai ter que colher um hemograma dele, pode fazer o exame específico, a sorologia ou o isolamento viral, dependendo do tempo de doença. E esse paciente vai ficar em observação até você ter o resultado desse exame. Enquanto ele está em observação, você pode oferecer hidratação oral
para o paciente. Se o hematócrito for normal, ou seja, está indicando que o paciente não tem hemoconcentração, ele vai ser classificado como grupo A e pode receber o acompanhamento ambulatorial, como eu já expliquei. Se ele tiver hematócrito aumentado, e aí em criança a gente vai considerar hematócrito maior do que o 38, ou se você tiver conhecimento do hematócrito prévio, houve um aumento de mais de 10%, esse paciente está classificado como B, ele deve permanecer pelo menos em leito de observação. Então ele vai receber hidratação oral, se ele tiver condições, né, de receber essa hidratação oral. Por um acaso a gente estiver tendo vômitos, né, ainda não estiver aceitando a hidratação oral, você pode até fazer uma hidratação venosa e após 4 horas você vai ter que repetir esse hemograma para reavaliar esse hematócrito. Se esse hematócrito normalizou, o paciente continua tendo acompanhamento ambulatorial, sendo que ele deve retornar em 24 horas à unidade de saúde para nova avaliação clínica. Se esse paciente não responder a essa hidratação oral, ele vai ser classificado como C e a gente vai explicar esse fluxograma a seguir. Então, lembrar que esse paciente deve ser orientado sobre os sinais de alerta, porque ele vai retornar na unidade em 24 horas, mas se o sinal de alerta aparecer, ele tem que voltar imediatamente para a unidade para nova avaliação. Então, se esse paciente que está com suspeita de dengue e eu pesquisei sinais de alarme e eu identifiquei um sinal de alarme, ou se era um paciente do grupo B, em que eu fiz uma hidratação oral e repeti o meu exame e ele continua com o hematócrito elevado, eu vou classificar ele como grupo C. Então ele tem uma manifestação hemorrágica, ele está evoluindo com a febre hemorrágica do dengue. Esse paciente deve ser internado, colhidos exames, né? Hemograma, aí a gente colhe proteína, né? Albumina, para a gente ver se ele tem albuminemia. A gente vai fazer outros exames de acordo com a clínica, gasometria, eletrólitos, transaminases, raio-x de tórax, ultrassom abdominal. E vai confirmar a doença, fazendo exame sorológico ou isolamento viral, dependendo do tempo de doença. Esse paciente vai receber hidratação venosa, né? A gente vai calcular 20 ml por quilo por hora de soro fisiológico ou de Ringer. A gente pode repetir essa hidratação em até 3 vezes, né? Então, se após 1 hora você ainda achar que o paciente tem desidratação, você vai repetir essa etapa rápida e vai reavaliar laboratorialmente o paciente após 2 horas com o hematócrito. Vamos escolher um novo hematócrito. Se ele estabilizou clinicamente e laboratorialmente, o paciente está estável, aí a gente vai colocar o paciente em hidratação de manutenção. Em crianças, a gente segue a regra de Holiday-Singer, em que até 10 quilos a gente usa 100 ml por quilo dia. De 10 a 20 quilos, a gente usa 1.000 ml mais 50 ml por quilo dia para cada quilo acima de 10 quilos. De 20 a 30 quilos, a gente usa 1.500 ml mais 20 ml por quilo dia para cada quilo acima de 20. E acima de 30 quilos, a gente vai usar 40 a 60 ml por quilo dia. A gente vai adicionar sódio, a gente pode usar 3 mEq em 100 ml de solução e potássio 2 mEq em 100 ml de solução. Paralelo a isso, a gente vai calcular uma etapa também de reposição de perda hídrica, que a gente calcula como 50% dessa necessidade hídrica diária, que a gente deve correr em Y, né, em paralelo ou em 2 acessos. Um acesso você vai usar essa hidratação seguindo a regra de Holiday-Singer, e em outro acesso você vai usar essa reposição de perda hídrica. E aí o paciente vai ser mantido em observação intra-hospitalar por pelo menos 48 horas. Se ele apresentar estabilização hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre também por 48 horas, tem melhora visível do quadro clínico, se o hematócrito permanecer normal e estável por 24 horas, as plaquetas tiverem ascensão e acima de 50.000 e ele não tiver nenhum sintoma respiratório, esse paciente apresenta critério de alta hospitalar e continuará o acompanhamento ambulatorial. Agora, se após aquela sua etapa inicial que você fez de 20 ml por quilo hora, repetiu em até 3 vezes e o paciente
não melhorou clinicamente, você repetiu o hematócrito, ele continua com a mesma concentração, esse paciente vai ser classificado como D e vai ter um tratamento como a síndrome do choque do dengue, que é a próxima parte do fluxograma. Então, se o paciente foi classificado como C, você hidratou ele e ele não respondeu à sua fase de expansão, ou o paciente já chega para você com presença de sinal de choque, ele vai ser classificado como grupo D, e aí o tratamento dele, idealmente, seria num leito de terapia intensiva. Você também vai colher exames, vai fazer hemograma, proteína, né, para saber o valor da albumina, vai fazer tipagem sanguínea, porque esse paciente pode precisar de transfusão sanguínea. E outros exames também vão ser realizados de acordo com a clínica do paciente e vai confirmar a doença através de isolamento viral ou da sorologia. Então, o paciente que é classificado, né, como síndrome de choque do dengue deve receber uma hidratação venosa imediata, rápida. Você vai também calcular 20 ml por quilo de solução salina, só que essa infusão vai ser mais rápida, vai ser em 20 minutos. E ela pode ser repetida em até 3 vezes. O paciente deve ser reavaliado a cada 15, 30 minutos e ao final dessa hora em que você fez essas 3 etapas, você vai ver se o paciente teve uma resposta adequada ou não, colhendo o hematócrito desse paciente. Se o hematócrito permanecer em elevação, né, o paciente não está respondendo à sua hidratação venosa, à sua fase de expansão, e aí você deve avaliar usar expansores plasmáticos, né, como o uso da albumina ou colóides sintéticos. Se o hematócrito estiver em queda, você deve avaliar se está tendo hemorragia ou então coagulopatia de consumo e vai avaliar se vai precisar fazer transfusão de concentrado de hemácias ou concentrado de plaquetas. Agora, se o paciente teve resposta clínica, você vai classificar ele então como C, e aí ele vai entrar naquela etapa de manutenção, você vai fazer o cálculo da hidratação de manutenção, como eu já expliquei, usando a regra de Holiday-Singer e a reposição hídrica, da perda hídrica. Esse paciente também vai permanecer internado em observação. Quero ressaltar que durante essa internação, esse paciente deve ser reavaliado frequentemente, a pesquisa de sinais de alerta deve ser feita frequentemente, porque são esses sinais que vão dar o indicativo de que o paciente está evoluindo de novo para o choque, está tendo perda, e aí o paciente deve ser reavaliado e ser reidratado. Se o paciente estabilizar e chegar naqueles critérios de alta, esse paciente vai receber alta e vai ser acompanhado, então, ambulatorialmente. Então, essa foi a videoaula de dengue e gostaria de convidar vocês para assistirem a aula de febre de chikungunya e de malária dadas pela doutora Márcia.